Capítulo 01 O pós-vida de Naruto será. Naruto estava orgulhoso após refletir toda a vida passando diante dos seus olhos. Uma esposa incrível. Filhos que te superaram em todos os sentidos e uma batalha honrada por Konoha, selando seu último dia na Terra juntamente com o fim do Otsukizaki que morria pelas suas mãos. Entretanto, mesmo com toda essa vida lendária, ele refletia sobre o que Agoromo havia dito. Desejaria ter feito mais alguma coisa na vida, Naruto. O loiro tinha uma tristeza guardada no fundo do peito por ter perdido seu aluno Konohamaru e não tê-lo treinado adequadamente, e assim bufou seu desejo de pós-vida à entidade à sua frente. Eu, Naruto Uzumaki, quero treinar alguém para que possa alcançar uma vida tão lendária quanto a que tive. Agoromo disse sorrindo. E assim, será meu filho. Neste momento, em todo um universo, havia uma vontade que supera todas as outras. Em um pequeno planeta azul, com aproximadamente 4 vezes o tamanho da Terra do mundo real. A vontade era de uma criança, que chorava nos braços de um pirata que acabava de perder o braço. Agoromo, que estava observando Naruto com seus olhos brilhando perante a visão à sua frente, pergunta a ele. Este é Monkey D. Luffy, e ele tem um desejo ainda maior que o seu. Aceita viver dentro de sua mente selado junto a todo o chakra de beijos que você já teve? Você acertou na mosca velhote dos 6 caminhos. Vou fazer deste garoto o mais forte deste planeta. Capítulo 2 Monkey D. Luffy. Luffy estava repleto de emoções conflitantes após o incidente com Shanks. Enquanto tentava processar o trauma e a perda do braço de seu mentor, ele se viu mergulhado em um sonho vívido e intrigante enquanto descansava no bar onde costumava dormir. No mundo dos sonhos, Luffy encontrou-se diante de um homem misterioso acompanhado por uma imponente raposa de 9 caudas. Sua figura irradiava uma presença poderosa e familiar. Ei, garoto! A voz ecoou na mente de Luffy, fazendo-se virar surpreso. Quem é você? E que cachorro legal é esse? Luffy perguntou, encantado com a aparição. O homem sorriu. Eu sou seu novo amigo e basicamente um fantasma na sua cabeça, explicou. Luffy, pálido mas animado, gritou em resposta. O que é? Que irado! Por que você está na minha cabeça, tio? Naruto respondeu calmamente, revelando a verdade por trás da sua presença. Você entenderá ao longo de alguns anos. Sempre que você dormir, terá sonhos lúcidos sobre minha vida. E ao longo do tempo, nós nos combinamos de tal forma que, em alguns anos, deixarei de existir, mas tudo o que restar de mim será você. Embora confuso, Luffy sentiu uma estranha sensação de conforto ao saber que teria a companhia de Naruto em seus sonhos. Ele nunca teve muitos amigos além de Upa e o restante da tripulação de Shanks, então a ideia de ter alguém sempre por perto o animou. Naruto, consciente das memórias de Luffy, continuou. Garoto, graças a mim e ao Kurama, você terá poderes fora da normalidade deste mundo. Vou te ensinar algo novo todos os dias, mas hoje vamos começar falando sobre como você explicará suas habilidades para as pessoas, para evitar suspeitas. Ele explicou sobre as frutas do diabo que Luffy possuía, a Gomu Gomu no Mi e a Biju Biju no Mi, e como deveria mencioná-las quando necessário. Animado, Luffy acenou com a cabeça e pediu para começar o treinamento, ansioso para descobrir as novas habilidades que o aguardavam. Capítulo 3 O novo lar. Meses se passaram desde que Naruto começou a guiar Luffy em seus sonhos, ensinando-lhe não apenas habilidades de combate, mas também lições de vida valiosas. Uma noite, enquanto Luffy estava imerso em um sonho onde Naruto enfrentava o desprezo dos habitantes de sua vila, seu sono foi interrompido por um soco vigoroso. Meu neto folgado, dormindo no horário de treino para se tornar um bom marinheiro, disse Garp, impondo sua presença. Eu já disse que vou ser o rei dos piratas, velho. Respondeu Luffy, mostrando sua determinação. Luffy criou 4 clones para executar seu golpe Rajada Uzumaki, mas falhou ao tentar chutar seu pesado avô para cima. Garp, observando atentamente, começou a analisar as habilidades do garoto com o chapéu de palha. Luffy se esticou, agarrando-se a 2 árvores próximas.
Ele iria canalizar chakra em seus punhos para aumentar sua força, enquanto os clones tentavam distrair Garp, sem sucesso. Soltando-se da árvore com todo o impulso de sua elasticidade, seus clones abrem o espaço em que ele ocuparia em instantes. E em 3 segundos, se encontrava à frente de seu velho, e assim, ele brada o nome de seu soco Gomu Gomu no Onikunch. Após socar seu avô, Luffy riu, pensando ter conseguido uma boa jogada só original ciéstica, não é mesmo? Disse Garp, revelando sua observação afiada e sua capacidade de discernir entre Luffy e seus clones. E assim um soco, apenas um soco novamente. Reclama o chapéu de palha após acordar de um longo nocaute. Garp, em seus pensamentos, refletia sobre as características únicas de seu neto preferido, intrigado com as peculiaridades. Além disso, as palavras do garoto pareciam reencarnar as vontades do passado. Ele se pergunta se toda essa vontade seria passada, se não colocassem o D em seu nome. Contudo, Garp interrompeu seus pensamentos e anunciou: garoto, suas surras de rotina vão parar por agora. Vou te levar para sua nova casa, disse Garp. Ué, você já vai sair da ilha a trabalho? Perguntou Luffy, curioso. Garp refletiu sobre as mudanças drásticas na forma de pensar e agir de Luffy. Ele se perguntou como Shanks havia influenciado tanto seu neto. Sem revelar mais, Garp disse: isso mesmo, seu moleque. E em uma corrida de 5 quilômetros chegaremos ao seu novo lar. Capítulo 4. Filhos de monstros. Após Luffy e Garp chegarem a casa nas montanhas, Garp anunciou sua chegada com seu típico grito retumbante: "Oh, de casa!" Dandan, a bandida das montanhas, abriu a porta com surpresa estampada no rosto. Garp, espero que este não seja mais um de seus netos catarrentos que eu tenha que criar no seu lugar, disse Dandan, visivelmente contrariada. É isso ou pagar pelas penalidades de seus inúmeros roubos, seus e de seus capangas, Dandan, respondeu Garp, firme em suas palavras. Sem escolha, Dandan perguntou quem era o pai do garoto, e Garp revelou que era seu neto legítimo, deixando-a chocada ao descobrir que era filho de Monkey D. Dragon. Você só me traz monstros, não é mesmo? Murmurou a mulher bandida. Um tempo depois, com o passar dos meses, Luffy se acostumou ao novo ambiente, intrigado principalmente pela força de Ace, que se destacava entre os outros, mesmo sendo ainda uma criança. Atualmente, Luffy estava dominando a habilidade de criar inúmeros clones, porém com um alto consumo de chakra. Naruto começou a ensiná-lo a controlar seu chakra, começando com o exercício de subir em árvores. Luffy lembrava-se das vezes em que via Ace mover-se incrivelmente rápido pela floresta, e isso o incentivou a melhorar seu controle de chakra, seguindo Ace incansavelmente até ambos estarem exaustos. Uma semana depois, Luffy havia melhorado consideravelmente seu controle de chakra, mas Naruto proibiu a criação de clones durante suas disputas com Ace, o que limitava seu sucesso. Vendo uma oportunidade de ensinamento, Naruto começou a instruí-lo sobre como perceber presenças e entender o ambiente ao seu redor. Em 3 semanas, Ace se viu frustrado com a persistência de Luffy, e sua raiva infantil se manifestou após falhar seriamente em se despistar do chapéu de palha. Vou te ensinar a nunca mais me seguir, disse Ace determinado. Assim, uma luta iminente se aproximava entre os dois. Capítulo 5. O duelo de determinação. Luffy e Ace estavam imersos em um duelo intenso, cada um determinado a mostrar sua força e habilidade. O ambiente tranquilo das montanhas contrastava com a tensão palpável entre os dois jovens combatentes. Naruto observava atentamente o embate entre seu pupilo e o rival recém-descoberto. Ace, com sua agilidade notável, foi o primeiro a se mover. Ele desapareceu em um piscar de olhos e reapareceu atrás de Luffy, lançando um golpe rápido e preciso. Luffy reagiu no último momento, girando seu corpo e bloqueando o ataque com os braços de borracha. Ele absorveu o impacto, mantendo seu equilíbrio com determinação. A força de Ace era evidente, mas Luffy não cedeu um centímetro. Lá ele. A partir daí, os dois jovens começaram uma troca frenética de golpes.
Luffy utilizava sua elasticidade natural e velocidade para se esquivar dos ataques de Ace, enquanto Ace empregava suas habilidades marciais e agilidade para pressionar Luffy ainda mais. Você é rápido, mas eu sou mais flexível, gritou Luffy, lançando-se com seus punhos esticados em direção a Ace. O golpe foi desviado habilmente por Ace, que aproveitou a velocidade de Luffy para contra-atacar com um movimento calculado. A luta continuou com intensidade crescente. Luffy, inspirado pelo exemplo de Naruto e determinado a provar seu potencial, começou a ler os movimentos de Ace com mais precisão. Ele antecipava os ataques e respondia com contra-ataques rápidos com chakra na sola dos pés de forma efetiva. Ace, por sua vez, não pode deixar de admirar a resiliência e o progresso de Luffy. Um sorriso sincero apareceu em seu rosto durante o calor da batalha. Ele reconhecia a força de vontade de Luffy e sua disposição para superar desafios. Depois de um intenso intercâmbio de golpes, os dois jovens se encontraram em um breve impasse, respirando ofegantes, mas com sorrisos no rosto. Você é incrível, Luffy, disse Ace, expressando respeito genuíno. Você realmente está se tornando um adversário formidável. Luffy sorriu de volta, sentindo uma onda de realização e gratidão por todo o treinamento e aprendizado que havia recebido até aquele momento. Naruto, que assistia a cena com um sorriso, interveio com um comentário leve. Vocês me lembram da minha própria juventude? Eu Sasuke. Luffy, consciente da conexão entre Naruto e Sasuke, respondeu respeitosamente, não viaja agora, tio. Lembrando a Naruto que a luta ainda não havia terminado e ele precisava se concentrar. Naruto concordou, sugerindo que Luffy combinasse suas habilidades de criação de clones com sua elasticidade para um movimento decisivo. Luffy absorveu o conselho de seu mestre. A partir desse momento, parou de apenas se esquivar dos ataques de Ace. Ele começou a aplicar as técnicas que havia aprendido, combinando velocidade, elasticidade e estratégia aplicada em seus clones. A determinação de Luffy era clara enquanto ele avançava contra Ace. No auge da batalha, Ace, subestimando o poder combinado de Luffy, conseguiu derrotar todos os clones de Luffy. E após um pico de fúria, Ace o arremessa com um golpe poderoso, mas isso permitiu que Luffy, ainda no ar após o golpe, visse uma oportunidade. Com dor e determinação, Luffy executou rapidamente 4 clones que gritaram Rajada Uzumaki, distraindo Ace enquanto Luffy se esticava entre as árvores, aproveitando o impulso do golpe anterior de Ace. Em um momento decisivo, Luffy gritou Rocketman. E em instantes colidiu-se com Ace em um impacto poderoso, ambos caindo desajeitadamente em uma árvore distante. O resultado: um empate. Ambos os jovens estavam exaustos, mas satisfeitos com o desafio e a troca de habilidades. Naruto, com um olhar satisfeito, sabia que esta era apenas a primeira de muitas batalhas e desafios que Luffy enfrentaria em sua jornada para se tornar o rei dos piratas. A determinação e a evolução de Luffy eram testemunhos de seu potencial ilimitado no caminho à frente. Capítulo 06. Vínculos. Ace e Luffy, ainda sentados no chão após sua intensa luta, compartilhavam risos misturados com o cansaço dos golpes trocados. A batalha não apenas os aproximou, mas também revelou uma conexão especial entre eles, baseada em admiração mútua por suas habilidades. Não esquenta com isso, poxa, agora somos amigos, agora, né? Disse Luffy, exibindo seu sorriso largo e contagiante. Ace, ainda sério apesar do clima leve, respondeu, não é pra tanto, mas quero te apresentar ao Sabo amanhã. Ele vai ficar surpreso ao encontrar outra criança tão forte quanto nós, e ainda mais nova. No dia seguinte, Ace e Luffy dirigiram-se ao Terminal Cinza, onde Luffy conheceria Sabo pela primeira vez. Ao contrário da relação inicial de Ace com Luffy, Sabo e Luffy instantaneamente se deram bem. Sabo, intrigado pelas habilidades recém-descobertas de Luffy e sua reputação contada por Ace, estava ansioso para testar pessoalmente se ele era tão forte quanto diziam na Vila Fuxa. Nos dias seguintes, os 3 jovens começaram a construir um vínculo sólido, tornando-se irmãos de coração e espírito.
A dinâmica entre eles rapidamente ecoava a da história original, mas com uma diferença significativa. Luffy, influenciado pelos ensinamentos de Naruto e apoiado por Ace e Sabo, estava se desenvolvendo rapidamente como um combatente formidável. Sua determinação em se tornar o rei dos piratas, combinada com seu potencial ilimitado, começava a se destacar mais cedo do que na linha do tempo original. À medida que os dias se transformavam em semanas e meses, os irmãos cresceram juntos, desafiando-se mutuamente para alcançar novos patamares de força e habilidade. Luffy, o mais novo entre eles, repetidamente demonstrava seu desejo de superação e seu carisma natural, fundamentais para unir o trio. Entretanto, conforme exploravam mais da Cidade Alta, uma revelação inesperada surgiu. Sabo revelou ser um nobre que havia fugido de casa ao testemunhar inúmeras injustiças e crueldades. Esta revelação íntima sobre um dos irmãos forçou os outros dois a compartilharem seus próprios fardos e anseios. Ace, com uma expressão sombria, confessou seu profundo ódio pelo pai, o rei dos piratas, cujo renome trouxe apenas problemas e dor à sua vida, apesar de nunca o ter conhecido pessoalmente. Luffy, mais reservado, revelou que não foi criado por ninguém e carregava o peso de um incidente traumático que quase lhe custou a vida repetidas vezes. Ele também expressou a decepção consigo mesmo por ter sido um fardo para Shanks e sua tripulação. Essas confissões profundas e pessoais fortaleceram ainda mais os laços entre os três irmãos. Compartilhar suas dores permitiu-lhes compreender melhor uns aos outros e fortalecer seu vínculo de confiança e apoio mútuo. Naruto, observando com um misto de orgulho e preocupação, já tinha notado nas idas de Luffy à Cidade Alta, que o problema era ainda maior que o país em que estavam. E com os desabafos restantes de Sabo, ele encontrava uma podridão parecida, mas ainda mais intensa que o mundo ninja. Mas sorrindo, ele pensou na sua aposta sobre a influência dos três irmãos para um mundo mais justo. Capítulo 07. Injustiça. Ace, Luffy e Sabo estavam sentados à beira do mar, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja. A aura de camaradagem entre eles era palpável, reforçada pelas histórias e segredos que compartilhavam. Então, o que você acha de gritarmos nossos sonhos agora? Sugeriu Sabo, quebrando o breve silêncio após a conversa sobre traumas. Só que eu não sonhei essa noite, disse Luffy com um sorriso inocente. Mas astuto por não falar detalhes da história de Naruto. Sabemos, Luffy. Seu sonho sempre foi claro, brincou Ace, interrompendo antes que Luffy pudesse continuar. Sonhos podem ter esse sentido, mas também podem significar a coisa que você mais quer no mundo, refletiu Ace, olhando para o horizonte. Neste momento, cada um deles compartilhou seus sonhos com o mar, e quando o espírito da história original, Ace, uma vida sem arrependimentos e um pirata de renome próprio que excedesse o nome de seu pai. Sabo, um mundo justo, onde ninguém seja superior a outro. Luffy, se é assim. A cena foi cortada pelo riso de Ace e Sabo diante da determinação inabalável de Luffy. Isso é loucura, riu Ace, admirando a confiança inabalável de seu irmão mais novo. É a cara do Luffy, concordou Sabo, ainda rindo da energia contagiante de Luffy. Isso é muito mais do que ser o rei dos piratas, comentou Naruto, sorrindo com orgulho. Ué, mas eu falei que vou, então eu vou. Tô certo. Respondeu Luffy com seu sorriso característico, sem se deixar abalar pelas risadas de seus irmãos. E neste clima de família, as noites acabavam, enquanto novos dias nasciam até que em uma tarde voz do narrador. 2 meses depois, Luffy e seus irmãos estavam na Cidade Alta, tentando conseguir comida de qualidade, quando foram interrompidos por piratas fortes que começaram a ameaçá-los. Na história original, foram os piratas que torturaram Luffy, mas nesta versão, eles não representavam uma ameaça significativa para os irmãos. Ei, pegue aquele moleque. Seu pai exige a presença dele vivo até hoje à noite, ordenou um dos piratas, tentando intimidar. Vocês não aprenderam que nunca vão nos pegar, respondeu Sabo com firmeza, enquanto os 3 irmãos se preparavam para agir.
Luffy, após dominar rapidamente o jutsu de transformação ensinado por Naruto, conseguia despistar qualquer um que tentasse enfrentar o trio. Naruto, observando com satisfação, comentou: "Você dominou rapidamente esse jutsu, Luffy. Meus parabéns." Ace, sempre impressionado com as habilidades crescentes de Luffy, não pode deixar de perguntar curiosamente: "Que diabos de fruta você comeu, Luffy?" Luffy respondeu com uma risada animada, mantendo o mistério sobre suas habilidades recém-adquiridas. Parecia que os irmãos conseguiram escapar novamente, mas sua sorte mudou quando mais piratas apareceram, cercando o trio original de forma inesperada. Entre eles estava Pai. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Sabo, perplexo e surpreso. "Você ainda pergunta, seu lixo de filho? Quando você vai sair dessa fase rebelde?" respondeu o pai de Sabo com um tom áspero e condescendente. Ace e Luffy ficaram visivelmente irritados ao ver o tratamento injusto que seu irmão do meio estava recebendo. A atmosfera tensa no ar sugeria que uma confrontação emocional e talvez física estava prestes a ocorrer. E assim foi, com diversos piratas indo com intenção de matar sob portigas de Ace e Monkey D. Luffy. Ambos estavam pela primeira vez durante muito tempo sendo pressionados à derrota. Enquanto isso, o nobre pai de Sabo tacou um veneno tranquilizante no garoto que o desmaiou. Assim Luffy e Ace começaram a balbuciar de raiva enquanto estavam sendo imobilizados. Até que Ace grita: "Solta ele! Solta o Sabo!" Diz Ace exalando pela primeira vez um poder que faz os piratas mais fracos desmaiarem perante sua presença. Ace não havia percebido o motivo. Enquanto isso, Luffy em um tom de voz sombria afirma: "Vocês vão pagar por isso." Os piratas não sabiam quem temer mais, Ace que acabava de vencer piratas adultos no grito ou o garoto do chapéu de palha que estava com olhos vermelhos de uma raposa exalando raiva contra essa injustiça. Enquanto os piratas mais fortes se aproximavam para confrontar Ace e Luffy, estes se libertaram das garras dos que os seguravam. Ace, com uma força que ele próprio não entendia completamente, se lançou contra os inimigos mais próximos. Seus punhos envoltos em feridas começaram a derrubar os piratas com uma habilidade e precisão surpreendentes. Luffy, por sua vez, utilizou sua agilidade e a recém-descoberta técnica de transformação para confundir e desorientar os adversários. Ele se movia como uma sombra entre os piratas, atacando-os com golpes rápidos e precisos. Sua expressão séria e determinada revelava um lado de Luffy que raramente aparecia: a raiva diante da injustiça infligida à sua família. O pai de Sabo, vendo o desenrolar da situação, tentou recuar, mas foi impedido por Ace, que o confrontou como uma mistura de fúria e desgosto. "Como você ousa fazer isso com seu próprio filho?" gritou Ace, sua voz ecoando pelo local e congelando até mesmo os piratas mais corajosos por um momento. Luffy continuou a lutar, cada movimento seu impulsionado pelo desejo de proteger sua família e punir aqueles que os atacavam. Seus golpes rápidos e poderosos logo começaram a reduzir os números dos piratas restantes. A energia acumulada e a determinação inabalável de ambos, Ace e Luffy, eram palpáveis, inspirando medo e respeito misturados nos corações dos piratas que antes se achavam superiores. Naruto avisa Luffy que esse poder que ele sentia era o chakra da raposa de 9 caudas e que após tal uso possivelmente desmaiaria devido ao estresse corporal. Luffy, entendendo o sentido que Naruto quis passar, afirma que vai acabar com isso agora. E assim esticou um de seu braço direito para trás a fim de ganhar força com a velocidade da compressão de seu braço de borracha. E gritou mirando no pai de seu amigo e irmão: "Gomu Biju no Pistol!" E assim mandou um soco que mandou o pai de Sabo batendo contra a parede. Antes de perder a consciência, ele olhava pro garoto do chapéu de palha com olhos cor de sangue e pensava o que era bom lembrar daquele moleque. Assim desmaiando ainda com vida. Já Luffy também caía perdendo a consciência, dizendo a si para pegá-lo junto a Sabo e voltarem pra casa. Naruto estava tranquilizando Luffy, dizendo que não tem mais perigos e assim, o capítulo se encerra ao Luffy fechar os olhos. Capítulo 08. O começo do amanhecer.
Luffy abriu os olhos lentamente, encontrando Dandan ao seu lado, uma figura materna para ele desde que se lembrava. Ela parecia aliviada e emocionada ao mesmo tempo. Você finalmente acordou, seu moleque teimoso. Você ficou uma semana desacordado, disse Dandan com um sorriso tremendo nos lábios. Luffy se levantou com um pulo, sua energia característica já de volta. Oi, Dandan. Eu sabia que não ia ser tão fácil me derrubar, disse ele, fazendo uma careta engraçada. Dandan fingiu irritação, mas seus olhos brilhavam de alívio. Menino, você me dá cada susto. Fora de casa, a tarde caía sobre o muro da cidade alta. Ace estava recostado em uma pedra, absorvendo a serenidade da região antes cinza devido ao lixo e agora pela fuligem diante de si. Seus pensamentos voltavam à batalha recente e à raiva que sentia ao testemunhar o tratamento injusto dado a Sabo por seu próprio pai. Ele sabia que precisava controlar melhor seus impulsos, especialmente quando se tratava de proteger sua família. Sabo ao se juntar a Ace, seu olhar perdido no horizonte queimado. A sombra do pai ainda pairava sobre ele, uma lembrança dolorosa de anos de desaprovação e crueldade. A vitória na batalha não apagaria as cicatrizes emocionais que carregava, mas ao ver o que estava na sua frente, ele temia que parte das ações de seu pai asqueroso eram pela sua segurança. Luffy, chegando na cena, embora com careta do fedor que ali estava, ainda mostrava o otimismo de sempre e assim, quebrou o silêncio com um sorriso determinado. Nós demos uma lição nesses piratas, não foi? Ele tentou aliviar o clima pesado com um pouco de humor. Ace e Sabo sorriram, reconhecendo o espírito inabalável de Luffy. Sim, Luffy. Eles vão pensar duas vezes antes de nos enfrentar novamente, disse Ace, tentando confortar seus irmãos e a si mesmo. Naruto, que havia alertado Luffy sobre a necessidade de apoio emocional a Sabo após o coma, observou silenciosamente na mente do garoto. O chapéu de palha se aproximou lentamente, sentando-se ao lado dos irmãos com uma expressão ponderativa. Luffy, de repente mais maduro, olhou para Sabo com uma curiosidade genuína. Sabo, depois de tudo o que você passou com seu pai, como você ainda mantém essa bondade e justiça dentro de você? Perguntou ele, usando uma habilidade que havia aprendido com Naruto, o discurso no jutsu. Sabo ficou surpreso com a pergunta de Luffy, refletindo por um momento antes de responder sinceramente. Olhando para as outras crianças na cidade alta, elas não nascem mas é o ambiente e as dificuldades que moldam quem somos. Eu acho que, apesar de tudo, eu escolhi manter a bondade que vi nos livros que lia, porque é isso que me faz sentir que estou do lado certo, explicou Sabo, sua voz carregada de determinação. Ace, sempre mais filosófico, interveio com sua própria reflexão. Ninguém nasce mal, então. São as dificuldades que nos moldam. Talvez seja por isso que seu sonho, Sabo, é tão diferente. Você quer justiça, não tesouros. E você está certo sobre uma coisa, Luffy, os seus sonhos são tão difíceis que estão no muro do inalcançável, mas espero muito que você consiga, disse Ace, com um sorriso caloroso. Luffy e Sabo responderam com um sorriso determinado. Até que depois de mais conversas típicas de irmãos, um deles disse: não quero ser pirata não mais. Luffy e Ace ficaram surpresos com a revelação de Sabo. O quê? Você não quer ser pirata? Exclamaram eles em uníssono. Sabo assentiu com seriedade. Eu percebi que meu sonho se alinha mais com o de um herói do que com o de um pirata. Não vejo justiça na marinha nem no governo mundial. Por isso, Luffy, você pode ficar com o título de Rei dos Piratas. Eu seguirei meu caminho de outra forma, explicou Sabo, sua decisão firme e clara. Um silêncio reflexivo caiu sobre os irmãos. Neste universo alternativo, as mudanças se desdobraram devido à suposta morte de Sabo que nunca ocorreu. A decisão de Sabo de seguir um caminho diferente não apenas impactaria sua própria jornada, mas também influencia Luffy e Ace de maneiras imprevisíveis. Enquanto eles refletiam, Naruto compartilhou suas próprias dúvidas sobre o sistema de Konoha e sua justiça. Luffy, curioso como sempre, questionou se mesmo depois de morto, ele poderia crescer e mudar suas ideias. E finalmente, os irmãos estavam fortes ao ponto de nada na ilha os incomodar.
E nada além de dias de esforço, rivalidade, amor e piadas poderiam ser contadas nos dias seguintes. E assim os anos se passaram rapidamente. Primeiro, Ace partiu para o mar com a mesma determinação que na história original. Sabo tentou ensinar a Luffy sobre navegação, enquanto exploravam novos lugares no mar juntos e conheciam mais pessoas interessantes antes de Luffy embarcar em sua própria aventura. Finalmente, chegou a vez do irmão do meio, Sabo, desbravar os mares. Em uma despedida emocionante na ilha de Goa, onde os irmãos se separaram no mesmo lugar em que cresceram juntos, Luffy se preparou para treinar mais uma vez. Sua determinação e vontade de se tornar mais forte não tinham limites e agora, já tinha feito 2 companheiros antes de ir oficialmente em sua jornada. E agora, com 16 anos, ele estava no seu último ano de treinamento antes de partir para o mar. Aqui, o pré-jornada se encerra. Com Luffy treinando pensando em todas as suas